levante a voz. Vamos lá, com o vereador Uberdan Cardoso. Alô? Muito bem, alô, vereador, bom dia. Vamos tentar o contato aí. Alô? Vereador, a população pedindo, né? O senhor como líder do governo, e evidentemente que eu acho também deixar bem claro aqui, né? Todos os vereadores vão participar do processo, vão votar, o espaço está aberto também. Estamos tentando falar, por exemplo, com Délcio Mascarenhas, que é bastante envolvido nessa questão, né? E seria bom nessa questão de IPTU, mas o que é que está acontecendo, vereador? Qual é o reajuste real que o pessoal vai sentir na sua conta do IPTU no ano que vem, caso esse projeto passe, que deve passar hoje na Câmara de Vereadores? Qual é o reajuste? É 55%? É 40%? O que é que está se propondo o vereador Uberdan Cardoso? Bom dia. Léo, bom dia Itajaí, ouvinte da Rádio Andaiá, prazer falar com vocês. Observe só, Léo, vamos tentar esclarecer algumas coisas aqui. Em primeiro lugar, hoje haverá uma sessão ordinária na Câmara de Vereadores, já que na última segunda-feira a sessão foi especial em homenagem ao Dia da Consciência Negra. A sessão de hoje, ela se faz necessária porque as próximas sessões, a gente tem um teto até 15 de dezembro para votar o PPA, a LOA, o orçamento, e são sessões exclusivas para o ponto, para o tema. E também temos a entrega dos títulos de cidadão no dia 29. Ficou acertado que cada vereador entregaria 2 títulos e alguns só tinham um, e aí hoje seriam deflagrados, né, aprovados os outros títulos. Então o que é que acontece? A Câmara tem uma agenda para hoje, uma pauta para hoje, da aprovação de títulos, tem a pauta da aprovação do refis, ou seja, o município envia para a Câmara uma proposta de 100% de perdão, né, de anistia dos juros e multas do refis, e está enviando para a Câmara uma espécie de o reajuste da planta genérica do município. Para quem não entende, o que é que acontece? O nosso município tem uma planta genérica extremamente defasada. A nossa planta genérica é de 2008, ou seja, vão fazer 10 anos que nós temos uma planta genérica. Então, inúmeros logradouros, inúmeras ruas, por exemplo, não constam na planta genérica do município. O que é que acontece? Você tem uma rua, um logradouro qualquer, que surgiu nos últimos 10 anos, e o IPTU daquela rua é pago por uma média de 2 logradouros vizinhos. O município tende a corrigir esse equívoco, essa injustiça, como também que, por exemplo, determinado condomínio que está numa área popular, quer dizer, ele está localizado numa área popular com a mesma planta genérica. Foi o que o município fez. Há aproximadamente 6 meses, existe uma equipe analisando toda a cidade, fazendo mapeamento de toda a cidade. Esse mapeamento foi feito de forma criteriosa e depois uma equipe de corretores locais, inclusive isso consta em ata, fizeram a análise, né, do valor do terreno, inclusive chegando onde tinha placa de venda, chegava para perguntar quanto era o valor e tal. E aí, ao chegar nesses locais, por exemplo, o cidadão dizia: quanto é que custa a sua casa? A casa do cidadão está avaliada em R$100 mil, por exemplo. Então, você tem uma base de cálculo em 50% do valor de mercado daquela casa, ou daquele terreno. Então, se o terreno custa 100 mil, a base de cálculo passa a ser 50 mil, ou seja, metade do valor de mercado. Esse é um ponto. Outro ponto: nenhuma residência pagará 1,4 mais do que pagou no ano passado. Então, existe uma linha de teto. Quer dizer, se você pagou R$100 de IPTU no ano passado, você não pode pagar mais que 140 em 2018, né? Se você pagou esse ano R$100, não poderá pagar mais de 140 no próximo ano. Ou seja, existe um limite de 1,4 para residência. Vereador, mas assim, o tamanho do reajuste que o pessoal vai sentir o ano que vem, então, pelo que eu estou entendendo aí, é de algo em torno de 40%, não é isso? Até 40%.
Certo. Agora sim. 1,4 é o teto. Pronto. Isso varia na planta genérica. A queixa que o pessoal está fazendo é devido, infelizmente, a essa situação do país e tal. Será que esse reajuste não poderia vir, essa correção, que demorou tanto de acontecer? Vocês discutiram lá, os vereadores do prefeito, o próprio secretário aí o secretário Joaquim Bahia, que inclusive eu quero novamente aqui, para não ficar uma coisa chata, parecendo que alguém está, né, correndo atrás, ou se humilhando, querendo falar que sério, já mandei recado pela assessoria de comunicação da prefeitura, e aí fica aparecendo, dizem que o secretário é tímido, eu acho que ele poderia falar pelo menos por escrito, até porque uma pessoa, né, que se coloca, que submete a assumir uma pasta importante como essa, a gente quer falar de reajuste servidor, não consegue agendar uma entrevista com o seu Joaquim Bahia. E tem gente, eu sou contra esse negócio de xenofobia, até porque eu não sou daqui, mas tem gente que chega aqui e se coloca, começa a dizer, a ser tratado como alguém que é daqui, a pisar, sabe, a conversar, a querer se entrosar com emissoras, com tudo. Nós temos essa dificuldade já desde quando o senhor Joaquim Bahia chegou. Eu acho que é alguém que se coloca como servidor público, está a serviço do público, e a rádio está aqui para intermediar a conversa dele com essas pessoas. E deixo bem claro, temos excelente relação e espaço com todos os vereadores de oposição à situação e todos os secretários, não só dessa gestão como da anterior, né? Mas temos uma dificuldade enorme de colocar o secretário Joaquim Bahia, secretário de administração, secretário da Fazenda, para falar com o povo que paga o salário dele, que contribui com o salário dele, aqui através da Rádio Andaiá. Nunca nos dirigimos de forma desrespeitosa, inclusive uma das queixas, vereador, eu queria que o senhor até comentasse isso, que teria sido uma falta de discussão sobre o assunto, né? O pessoal está falando que talvez tenha faltado discutir. Por exemplo, será que o povo não merecia uma resposta, um esclarecimento do secretário, da pasta responsável por isso? Mas independente disso, o senhor prossiga, o que o pessoal está falando, será que não seria interessante isso vir de forma gradativa, já que passou tanto tempo sem corrigir? Essa correção não poderia vir 8% hoje, 8% um outro ano? O pessoal chegou a discutir essa possibilidade aí? Repare só, Léo, primeiro ponto é o seguinte, eu acho que em relação ao secretário Joaquim Bahia, eu que o conheço, sei da sua, assim, da sua competência, porque isso é inquestionável, mas também da sua natureza. Então, eu acho que isso é fácil de corrigir. Nada, não há demérito nele em ter essa privação de comunicação com a empresa, né? Tem que ser naturalmente respeitado, né? Às vezes tem gente, claro. É natural, às vezes tem gente que gosta de falar, não que não é que gosta, mas que tem mais disponibilidade, tem gente que é mais reservado, né? Mas isso não quer dizer que você não se comunique, pelo menos de forma escrita. Sim, eu acho que isso é fácil de ser resolvido, eu acho que isso não é o grande problema, né? Outro ponto é que os vereadores têm ciência do projeto, entendeu? Sim. O secretário dialogou, explicou o projeto. Então, não há abuso no projeto. O problema é que isso é passado para as pessoas, para as redes sociais, como se fosse um abuso. Então, você vai ter uma correção de planta genérica. É claro que em momentos difíceis, ninguém quer, inclusive eu não acho saudável, a ideia do aumento do possível aumento do imposto. É claro que ninguém vai ficar satisfeito com isso, mas não se faz omelete sem quebrar ovos. A gente tem uma cidade com a defasagem, são mais de 300 ruas sem intervenção urbana, sem intervenção pública, são mais de 300 ruas sem calçar. Então, se a gente propõe uma cidade com a gestão republicana, a gente vai ter que redefinir algumas situações. Então, é preciso tomar alguns remédios amargos. É claro que isso não é 55%, não é o absurdo que se está falando nas redes sociais, desconhecendo o projeto. Para você ter uma ideia, o desconto para quem é adimplente é de 20%, para quem paga em dia, no caso, é 20% do desconto de IPTU, com mais 2,5% a cada ano por 4 anos. Significa dizer que se você paga em dia durante 4 anos, você vai ter depois, por toda a vida, um pagamento o desconto de 30% do IPTU. Então, eu acho que a gente precisa entender o projeto. Não é de fora achar que isso é um absurdo. É claro, repito, ninguém está satisfeito em ver, no momento de crise, o pagamento de aumento de IPTU. Mas o que há é uma correção da planta genérica, onde você vai ter
a correção de distorções. Então alguém que paga pouco, não é? Ele, por exemplo, você que paga R$30, vai pagar no máximo o que aí? Dá o quê? R$40, R$41, né? Salve, R$42. No máximo. Então o que eu quero dizer é que a gente tem uma cidade com problemas históricos, problemas profundos, mas que a gente tem que ter a capacidade de pensar que ou se faz uma gestão séria, sem dar tapinha, sem ficar enganando, com transparência, ou senão a gente vai ficar prorrogando o problema para o futuro. A gente não merece mais isso. Então o que é que ocorre? O governo não gera riqueza. O governo não gera receita. Receita de governo é aumento de contribuição. A gente tem tido cuidado de fazer com que esse investimento da população, esse investimento da sociedade, seja revertido em ação. Você tem uma cidade onde nunca se viu em tão pouco tempo tantas ações na periferia. O senhor deu um exemplo, realmente não vai impactar tanto, pelo que eu entendi, para quem tem um IPTU mais em conta, né? Esse exemplo aí da casa dos R$40. Agora, por exemplo, quem paga 600 vai para R$900, 900 e pouco por aí, né? Não. Se você paga 600, você vai ter o quê? No máximo 840. Entendeu? No máximo 840. Então, assim, diferente, o vereador Chico de Degas chegou até a divulgar um áudio dizendo que não houve discussão sobre o assunto. O senhor está dizendo que houve uma conversa dos secretários com os vereadores. Mas vem cá, onde foi que algum projeto de lei que chega na Câmara de Vereadores é debatido antes? É debatido na sessão. A sessão é o espaço de debate. Eu espero o vereador lá para ele fazer o debate com a gente. Não tem problema nenhum em fazer o debate. A sociedade está aí chamada para a sessão para fazer o debate. O que eu estou dizendo é que o problema é que a gente fica criando terrorismo, assustando as pessoas com notícias falsas e sem conhecer o projeto. O que está se fazendo é a correção de um equívoco que tem 8 anos. Você que mora numa rua aí, que surgiu nos últimos 9 anos, 10 anos, você está pagando talvez muito além do que você deveria pagar, por exemplo. Muito bem, agora são 7h28, estamos conversando com o vereador Berdan Cardoso, né, líder do prefeito na Câmara, explicando essa questão, que tomou conta aí das redes sociais, muita gente mandando, foi uma das correntes mais fortes que eu já vi, um pessoal mandando para outro aí. Verdade. Foi rápido o negócio ontem, viu? Isso tanto numa situação, uma notícia como essa, que preocupa, porque quando é uma mentira o negócio corre rápido também, né? Às vezes tem muito disso para você desfazer a força aí das redes sociais, mas não é esse o caso. Vai ter o reajuste sim, pode não ser exatamente como está dito ali, que diz que pode chegar até 55%, o vereador Berdan diz que pode chegar até 40%. Vereador, nós queremos aqui agradecer a sua participação. Eu acredito que seu WhatsApp não parou ontem, seu telefone também, porque aí tem muita gente, evidentemente, que votou no senhor, que votou nos outros vereadores da base, né? E que o vereador está na linha ainda? Tô sim. E que, evidentemente, lhe ligou pedindo explicações, ou talvez até pedindo para não votar, para não aprovar, né, essa situação. Afinal de contas, seja lá qual for o governo, qualquer reajuste, qualquer aumento de IPT é um assunto espinhoso, né? É um negócio complicado, ainda mais num momento desse. Olha, o assunto é espinhoso, mas a gente tem que ter coragem de falar com as pessoas, entendeu? A gente tem que ter a capacidade de dialogar olhando no olho das pessoas. Então, assim, o governo Rogério Andrade tem se pautado pela coragem, pela força de trabalhar. Então, assim, eu ficaria constrangido em anunciar, em dizer a vocês que haverá uma correção da planta genérica. Estou aqui dizendo que vai haver a correção da planta genérica. Estou aqui dizendo que vai haver reajuste. Estou aqui dizendo que o reajuste não é abusivo. Vai corrigir, inclusive, alguns problemas que existem na cidade, de mais de 10 anos defasado. Mas eu fico muito satisfeito de poder dizer aqui, de público a você, que as pessoas estão vendo realizações. Então, quando a gente vê um governo que só quer abrigar alguns, entendeu? Você já percebe o descontentamento de muita gente, que inclusive usa o microfone da rádio para fazer terrorismo ou para fazer apelo por conveniência. Porque se estivesse dentro do governo, estaria calado.
entendeu? Então, assim, o prefeito Rogério Andrade, ele tem tido a capacidade de pensar a cidade de todos. Seria muito fácil governar para alguns, se fechar, a cidade perder poder de investimento, porque tem que pagar cargo comissionado. Então, o que é que acontece? Hoje a gente tem uma cidade que está se oxigenando, mesmo dentro de uma crise financeira terrível. Essa semana foram mais de 300 prefeitos da Bahia para Brasília, atrás de recursos, porque o município perdeu poder de investimento. Tem município vizinho que só vai demitir cargos comissionados porque perdeu a saúde financeira em menos de um ano de governo. Então, assim, a gente pede a parceria da população, porque isso está sendo revertido em ações. E muito mais virá por aí. Tenha convicção do que eu estou lhe dizendo. Porque eu tenho conversado com Sônia Fontes, tenho conversado com o prefeito Rogério Andrade, tenho conversado com o Geraldo, com o próprio Joaquim Bahia, e a gente vê a cidade sendo pensada, planejada e o recurso sendo de forma transparente. Você pode perceber, qualquer indicativo de denúncia que há, prontamente a gente vai e faz a defesa e não há réplica. Não há réplica porque não deixamos rastro. Não há nenhum indicativo de que alguém errou e aí porque errou, porque houve uma malversação do recurso público, a gente está sendo denunciado. Nenhuma denúncia que foi feita do Ministério Público foi à frente, foram engavetadas porque não tinham substância, não tinham solidez. Então o que eu estou lhe dizendo é que a população pode ficar tranquila. A gente está tomando um remédio amargo, né? Mas tem a convicção de que isso está sendo revertido e não é abusivo. Não há 55% de aumento, o que há um reajuste, uma revisão da planta genérica defasada há mais de 10 anos na nossa cidade. Muito obrigado. Esse, claro, que é um tema polêmico e a gente aqui agradece a sua disposição para falar. Tem que fazer esse registro aqui, que o vereador Berdan, ele não foge dos temas, né? Então, não, porque tem gente que a gente só quer falar de flores, né? Aí é complicado. Mas nós vamos ter, inclusive, deixar aqui já reservado aqui no final do ano um espaço para a gente fazer uma avaliação do seu mandato, como também de outros colegas seus, que nós vamos abrir o espaço. Então, sem problema, só tenho a agradecer ao público ouvinte, né, e desejar um bom dia a todos. Fique com Deus. Levante a voz.